Ei, me fala uma coisa, quais são as 3 coisas mais importantes para nós fazermos missão? Afinal de contas, o que o dinheiro faz que a oração não faz e o que a oração faz e o dinheiro não faz? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema missões. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado do teu botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Eu estou chegando em quase 100 mil inscritos e eu gostaria que você escrevesse aqui com quantos K você começou a me seguir. Por exemplo, você começou a me seguir quando eu tinha 10 mil inscritos, 20, 30. Você escreva aqui, Fábio, eu comecei a seguir você quando você tinha 45 mil, quando você tinha 80 mil, quando você tinha 1.000 inscritos, quando você tinha 500. Ou seja, escreva aqui que isso vai ser muito importante para nós, tá bom? E não esqueça, todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, o vídeo já estará no ar. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 6, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Eu vou mostrar para vocês quais são as 3 coisas mais importantes para nós fazermos missão. E depois eu vou falar também um pouquinho qual é a importância do dinheiro e da oração. Ou seja, será que a oração vale mais do que o dinheiro? Ou o dinheiro vale mais do que a oração? Ou o que vale realmente é a tua vocação? É nesses 3 pilares, então, que nós vamos caminhar um pouquinho aqui. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Por quê? Porque no Instagram eu crio séries. O meu Instagram tá aparecendo aqui, ó. Por exemplo, eu acabei de fazer uma série de 30 dias sobre a fé. Aí o que eu faço? Todo dia eu posto uma frase impactante sobre fé. Então corra lá, me segue lá, que você vai ver que toda semana vai ter uma frase que vai mudar a tua história. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 18 até o verso de número 20. Tópico 1, orando pela causa de missões. Querido, qual é a importância da oração? O que a oração faz em nossa vida? A oração, ela tem o poder de se relacionar com o eterno. Então eu vou repetir, a oração tem o poder de orar, ou tem o poder de nos relacionarmos com o eterno. Não existe relacionamento se não tivermos oração. A oração é o veículo, a oração é o meio, a oração é o viés pelo qual Deus cria um relacionamento com o seu povo. Então, se não tem oração, não tem relacionamento. Se não tem oração, não tem intimidade. Se não tem oração, não tem revelação de segredos, não tem amizade. A oração é o veículo que aproxima os céus da terra, ou que leva a terra até o céu. Então, por isso que a oração é importante em todas as etapas da vida. Ponto 1 diz o seguinte, a importância da oração na obra missionária. Então, se eu já entendi que oração gera intimidade, se oração gera amizade, se oração é o meio pelo qual os céus e a terra se encontram, então qual é a importância da oração na obra missionária? Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 18. Paulo diz o seguinte, orando em todo tempo. Presta atenção, aqui não significa que você deve sair orando igual um doido, que você deve sair orando sem propósito. Paulo, ele começa o seguinte, orando em todo tempo. A palavra tempo, você tira a palavra tempo e coloca a palavra propósito. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte, você deve orar por todo propósito.
Ou seja, tempo aqui é um tempo determinado que você colocou para fazer algo específico na sua vida. Então esse tempo aqui, orando em todo o tempo, é orando por todo propósito, por todo tempo pré-determinado ou determinado pela tua vida. Então por isso que a oração, por isso que a obra missionária entra no aspecto da oração. É por isso que nós precisamos orar pela obra missionária, porque a obra missionária é um tempo determinado. A obra missionária é um propósito. E se ela é um propósito, o conselho do apóstolo Paulo é para nós orarmos. Então, oração aqui, no capítulo 6, verso 18, é oração com propósito. É você orar por um tempo determinado. E a obra missionária é um grande propósito. Infelizmente, eu quero abrir um parênteses aqui, que muitas igrejas estão afastando a obra missionária do seu lema. As igrejas estão afastando a obra missionária do seu projeto. Então nós temos dois problemas aqui. Primeiro, as igrejas que excluem obra missionária. Por incrível que pareça, existem muitas igrejas, muitas congregações que não adotam mais a obra missionária como um dos seus lemas. Abandonam a obra missionária. Fica apenas restrito em si. Não investem na obra missionária. Mas existe outras igrejas também que vai por um caminho ao contrário. Eles abraçam a obra missionária para fazer lavagem de dinheiro. Eles abraçam a obra missionária para tirar proveito próprio, para enriquecer apenas aquele que cuida da obra missionária. Então nós temos esses dois grandes problemas. Igrejas que não fazem obra missionária e aquelas que fazem, mas fazem para o seu próprio proveito, para ter uma forma de ganhar dinheiro e de alavancar algum tipo de espécie. O problema aqui é o seguinte, não é porque existem esses tipos de igreja, nós não podemos fazer missão. A ideia aqui é conscientizar que a obra missionária está no coração de Deus. Esse projeto é um projeto divino, é um projeto dos céus, é um projeto que Deus foi o primeiro missionário, aquele ser que envia, o primeiro missionário ao mundo, ou seja, ele enviou o seu próprio filho para nos salvar. Então é essa nuance que nós precisamos ter. Ponto 2, interceder. Então se eu entendo que a oração ela é primordial, porque se ela cria conexão, e a oração também, eu faço ela por um propósito e um tempo determinado, então ela cumpre um outro propósito, qual? Interceder. Então ela tem a ideia de o que é interceder? É colocar-se entre duas coisas. Ou seja, eu vou me colocar entre duas situações. Quais? Deus e aquele que está sendo enviado. Ou seja, eu me coloco entre Deus e me coloco entre um missionário. Eu sou o intercessor. Olha o que Paulo diz na carta aos Filipenses, ou na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 19. Ele pede para orar, para que ao abrir da sua boca fosse dado a palavra para ele. E ele pede também que a oração seja feita por ele. Ele pede oração para todos os santos e depois ele pede oração para ele. E em Colossenses capítulo 4, verso 3, ele diz o seguinte, olha, vocês devem orar para que a porta seja aberta da palavra. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo estava preso, mas Paulo estava pregando. O que ele queria? Oportunidades. A oração tinha que ter o objetivo de preparar oportunidades para ele pudesse pregar o evangelho. Como ele estava preso, que ele tivesse possibilidade de ter encontros com pessoas. O que Paulo estava querendo aqui não era de grandes plateias. Ele queria ao menos uma única pessoa que se conectasse com ele. Então esse que é o propósito da oração de Paulo. Olha, vocês têm que interceder
por missões para mim, para que seja aberto as oportunidades. Porque a questão aqui não era se o evangelho é proibido ou não é proibido. Por exemplo, na antiga União Soviética, atual Rússia. Em alguns lugares, o evangelho é proibido de pregar. Mas o evangelho ser proibido de pregar não carece das nossas orações. Por quê? Porque a missão, o desejo de falar o evangelho deve ser nosso. Então, quem está naquele lugar onde o evangelho é proibido, ele precisa de alguma forma, e isso nunca foi motivo para calar a boca dos nossos missionários. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, ele quer oportunidade, ele quer ter encontros com pessoas, e não importa se é 1 ou 1 milhão. Uma pessoa, ele vai lançar o evangelho. O evangelho faz aquilo que realmente lhe apraz. Ponto terceiro, despertar a igreja local para a obra missionária. Quando tem oração pela obra missionária, Deus faz algumas coisas. Quais? Por exemplo, Deus começa a vocacionar pessoas para ir para a obra missionária. Quando se fala sobre missões, quando ora sobre missões, o que as pessoas começam a perceber? O coração começa a arder. Ou seja, nós precisamos ensinar e envolver as pessoas com a obra missionária. Eu me lembro, quando eu era jovem, lá na cidade de Americana, na minha igreja em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim das Palmeiras, todo livro que eu colocava o nome Missionário Fábio, porque na minha época tinha um missionário por nome de Fábio que estava no Senegal. Eu nem tinha noção ainda do que era realmente um chamado divino, mas eu já entendia que eu precisava fazer alguma coisa na obra de Deus. E como eu descobri esse missionário lá na África, em todos os meus livros antigos estava escrito Missionário Fábio, Missionário Fábio, Missionário Fábio. Por quê? Porque a nossa igreja fazia missões, tinha missionários. Então aquilo, nós tínhamos uma vez por mês culto de missões, que falava sobre a conscientização da obra missionária. Então isso é muito importante para nós. Tá? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 9, verso 35 ao verso 38, que falta ceifeiros. A seara é enorme, mas falta pessoas. Por quê? Não se fala mais tanto em obra missionária. Tópico segundo, contribuindo para missões. Qual é a importância do dinheiro? Presta atenção, tem coisas que somente o dinheiro faz e a oração não faz. O que a oração faz? A oração, ela gera intimidade, ela gera relacionamento, ela gera amizade. É tão interessante que o dinheiro, ele proporciona outras coisas. O dinheiro proporciona o quê, por exemplo? A construção de uma igreja. Você nunca vai construir uma igreja com oração. Presta atenção, querido. Nós cristãos temos um bloqueio com o dinheiro. E nós precisamos quebrar esse bloqueio. Então, olha que interessante. Você constrói uma igreja. Essa igreja precisa de dinheiro para construir. Anjo não desce para construir. Anjo não bate cimento. Anjo não manda laje para cima. Anjo não cava buraco. Os seres espirituais não têm essa finalidade. De quem é essa finalidade? É nossa. O missionário que nós envia para a obra missionária, a gente não ora simplesmente para ele e a comida chega na casa dele. Eu preciso mandar dinheiro para ele. Então, nós precisamos se conscientizar. O dinheiro tem uma missão primordial. Aprenda o que eu vou dizer. O dinheiro é algo espiritual. O dinheiro é algo benéfico. O dinheiro é bênção. O dinheiro potencializa o reino de Deus nessa terra. O dinheiro tem a capacidade de alavancar, de espalhar essa boa notícia de forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Ou seja, nós precisamos sim do dinheiro. Ponto 1, o sustento dos missionários. Primeiro ponto, o sustento é bíblico. O problema é que nós temos a visão do seguinte: missionário é alguém que precisa sofrer. Eu era muito jovem lá na cidade americana e às vezes, de vez em quando, chegava missionários. E os missionários sempre na pindaíba. Missionários sempre passando dificuldade. Missionários sempre comendo coisas ruins.
Por quê? Porque criou-se uma ideia de que missionário tem que sofrer. E biblicamente, missionário não sofre. Ele tem que sofrer por quê? Pelas almas, pela dificuldade. Às vezes ele prega 1 ano, 2 anos e não ganha uma alma. É esse sofrimento que ele precisa ter. Mas mandar um missionário ou uma missionária para o campo missionário com família, com crianças e abandoná-los, ou dar um sustento para ele insignificante, que ele não tem uma qualidade de vida. Eu não estou falando de riqueza. Eu não estou falando de andar de BMW, de Ferrari, não. Eu estou falando de uma vida digna, proporcional no ambiente onde ele está inserido. Isso é ser humano. Isso é ter a dignidade da pessoa humana. O problema é que a gente manda um missionário para um lugar e paga uma miséria para esse missionário. Então eu preciso entender o seguinte, que o sustento é bíblico. Aí os pastores, presidentes, vivem no bem bom, come do bom e do melhor, anda nos melhores carros. Aí os missionários que levam o nome dessa igreja vão para outros lugares, aí tem, desculpa a expressão, aí tem que comer o pão que o diabo amassou. Isso não é bíblico. Então nós precisamos ter essa consciência, que eles precisam não viver de forma luxuosa, mas eles têm que viver de forma digna. E em cada ambiente existe uma forma digna de se viver. Ponto 2, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Presta atenção, você não coloca dinheiro na obra missionária e junta tesouros no céu. Isso daqui é uma grande heresia. Por quê? Se não trabalha o assunto ou a ideia de barganha. Eu coloco dinheiro em missões e eu estou acumulando coisas no céu. Peraí, negativo. Não existe esse conceito de barganha. O que você precisa entender é o seguinte, quem é que ajunta tesouros no céu? É aonde o seu coração está. A ideia é essa. A ideia aqui desse texto lá de Mateus, de você juntar tesouros no céu, é onde está o seu coração. Então, aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Se o seu coração está na eternidade, aí sim você está juntando tesouros no céu. Então, presta atenção, aquele que faz marmita, aquele que ora, aquele que jejua pela obra missionária, aquele que envia dinheiro, aquele que não envia dinheiro, mas ele contribui de uma outra forma, mandando livros, mandando bíblias, ou seja, fazendo outras coisas. Ele está ajuntando tesouros no céu. A ideia aqui de tesouros no céu é onde está o seu coração. Então tira essa ideia. Se você manda dinheiro para a obra missionária, mas murmurando, mas reclamando, Deus, você não está juntando tesouro no céu. A ideia aqui é onde está o seu coração. Então por que isso, Fábio? Porque isso não é barganha. Isso não é barganha. Eu não dou dinheiro, isso não é indulgência. Lembra da indulgência? Você compra perdão? Como que eu compro tesouros no céu? Dando para obra missionária, ok? Temos que tomar muito cuidado para nós explicarmos isso, senão nós vamos cometer em alguns erros doutrinários. Ponto de número 3, contribuir para missões é um privilégio. Querido, dinheiro abre portas. Dinheiro abre portas, tá bom? Por exemplo, vamos construir uma igreja no Haiti. Você constrói com oração? Claro que não. Você tem que construir com dinheiro. Você tem que construir com dinheiro. Então, dinheiro realmente ele abre portas. Ele potencializa o reino aqui nessa terra. A gente proporciona uma melhor qualidade de vida para as outras pessoas. E com isso, o evangelho vai ganhando força. O evangelho vai ganhando proeminência. Por exemplo, nós chega num vilarejo muito pobre, onde as pessoas não têm comida, e eu chego orando. Não vai resolver o problema. Eu tenho que chegar com dinheiro. Eu chego com dinheiro. Fábio, só dinheiro resolve? É claro que não. Só dinheiro também não resolve. É um conjunto. Ou seja, é um coração inflamado, é um homem orando, um pessoal orando e um pessoal contribuindo. Ou seja, aí o círculo está fechado. Aí tudo se completa. Ou seja, aí o quebra-cabeça se cumpre. Ou seja, aí o propósito de Deus vai ser cumprido neste lugar plenamente. Um coração impactante, um coração inflamado, oração e dinheiro, realmente a gente faz a diferença. Eu não estou falando de milhões não, querido. Eu estou falando, por exemplo, se a gente consegue matar a fome daquela criança.
Eu não estou falando de milhões e milhões, não. É o suficiente. É o básico. Ou seja, é para suprir aquela necessidade de dar qualidade e dignidade para a pessoa humana. Tópico terceiro, a chamada para ir. Ponto 1, Deus quer usar cada crente. Presta atenção, nem todo crente será um missionário. Nem todo crente será enviado para um outro lugar. Então você precisa colocar isso na sua cabeça. Todo crente vai ser enviado? Não. Nem todo crente vai ser enviado. Por quê, Fábio? Porque isso requer chamado. Ou seja, nem todos têm o chamado de evangelista. Nem todos têm o chamado de ser um enviado para fazer missões. Isso é uma questão de chamado. Mas todo cristão tem o dever moral de testemunhar o evangelho. O problema é que tem muitos cristãos, aonde ele está inserido, que ele não é testemunha, ele não testemunha. Como que o evangelho vai ter força no ambiente de trabalho dele, sendo que ele não é uma boa influência, sendo que ele não testemunha o evangelho real e verdadeiro? Ou seja, ele está com problema. Então, grave isso. Nem todo crente será enviado, mas todo cristão tem um dever moral de dar bom testemunho. Ponto 2, a chamada missionária. Querido, a chamada missionária é algo impactante. A chamada missionária eu classifico da seguinte forma: ela é divina, ela é nobre, ela é humana, ela humaniza o humano. Ou seja, atender essa chamada, porque ninguém é chamado, ninguém sai do seu conforto. Eu me lembro que eu li um livro em 94, em 95, e ele dizia o seguinte, que nenhum jovem, no conforto da sua casa, é despertado para ir para outro lugar do mundo, ou para um outro lugar, evangelizar, se isso não for obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então todo ser humano que tem um desejo, uma chama de fazer alguma coisa para uma outra pessoa, em outro determinado lugar, isso é obra e graça do Espírito Santo de Deus. Porque Deus chamou Isaías, Deus chamou Jeremias, Deus chamou Paulo, Deus chamou Pedro. Ou seja, para cada ser humano, Deus tem uma chamada, e ele chama de forma diferente que ele chama uma outra pessoa. Mas o que vale salientar aqui é o seguinte: quando você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. Aí sim, você deve orar aos céus. Eu tenho certeza que os céus vai se conectar com a terra, e a terra vai ser responsável de enviar você, e você vai cumprir o plano de Deus. Por exemplo, eu estou fazendo aula de inglês, o meu professor, eu descobri ontem que ele é um missionário. Ele é um hondurenho, ele é de Honduras, viveu 25 anos na Califórnia, em Los Angeles, e hoje ele faz missões aí no Brasil. O ano que vem ele vai voltar aqui para a América, mas ele faz missões na cidade de São Vicente. Então, se você for de São Vicente aí, o meu professor de inglês é um missionário de São Vicente, eu nem sabia, né? Ou seja, os céus foi trabalhando, e aí eu me conectei com ele. Nós estamos, ele está me ensinando, enfim, e ele é um missionário, ou seja, ele saiu daqui para fazer missão aí. O que é isso? Isso é obra e graça do Espírito Santo de Deus. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.